Integrantes do PT do Rio de Janeiro, ouvidos pela CNN, saíram em defesa da nova ministra do Turismo, Daniela Carneiro, do União Brasil, após surgirem fotos dela fazendo campanha em 2018 ao lado de Juracy Alves Prudêncio, apontado como integrante de uma milícia pela polícia, milícia lá do Rio. A gente separou uma dessas fotos que está nas redes sociais. O analista de política da CNN, Leandro Rezende, apurou que nos bastidores há uma operação para tentar minimizar a crise gerada dentro do governo. Também há uma ala do PT que fala em desgaste desnecessário na indicação de Daniela como ministra. Em nota, a ministra disse que não compactua com qualquer ato ilícito e cabe à justiça o papel de julgar quem comete possíveis crimes, e que durante sua campanha em 2018 recebeu o apoio de milhares de eleitores em diversos municípios do estado. Há pouco, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que não há nenhuma materialidade concreta e que não provoca nenhum desconforto com relação à ministra Daniela. Vamos ao debate. Yuri, você estava aqui, eu falei já desde o começo do Arena, a gente lembra bem da corrida eleitoral, quando até desafiei você de brincadeira a encontrar Belford Roxo no mapa do Rio de Janeiro, lembra? Demorou um pouquinho, mas a gente achou. A gente achou, claro. Você achou, né? Eu estava desafiando, dei umas dicas ali. E o Vaguinho, né? O Vaguinho lá do Rio de Janeiro foi disputado pela campanha do Bolsonaro e do Lula. O apoio, ele flertou com cada lado, acabou ficando mais próximo do Lula. E é a esposa dele, de quem agora vem esse esqueleto no armário, como se diz ali no jargão político. O Rui Costa está dizendo que não tem problema não. Agora, havia muita acusação de ligação com milícia contra o Bolsonaro. E como é que fica? Sei não, tem que arcar aí com a contradição, né? Com o dois pesos, duas medidas que você estava colocando. Isso é um fato. Tem ainda a cereja do bolo dessa contradição, o fato de ser a ministra do Turismo que vai ter subordinado a ela o presidente da Embratur, que é ninguém menos do que o ex-deputado Marcelo Freixo, que é notório opositor, investigador e quem mais deu publicidade nacional a todo esse problema das milícias no Rio de Janeiro. Então, é claro que isso causa um constrangimento político gigantesco. É o PT, a exemplo do que fez nos seus outros governos, perdendo o puritanismo que em algum momento houve antes de chegar ao poder e que se rende à realpolitik. Como você disse, o apoio do Vaguinho ali na Baixada Fluminense Exatamente. Foi importantíssimo, não reverteu, no sentido de que Bolsonaro havia ganho ali nas cidades da Baixada Fluminense e continuou ganhando no segundo turno, não conseguiu fazer um X. Da mesma forma que Bolsonaro não conseguiu fazer um X no estado de Minas quando conseguiu o apoio do Romeu Zema, mas foi importante para tentar reduzir a distância. Foi esse papel. É o fruto do acordo político que agora está enfrentando o desgaste. Então, vão empurrar com a barriga, pode ser que esse assunto arrefeça, ou pode ser que seja só o aperitivo para o fogo amigo e com mais força na ministra. A grande questão é que a gente está falando de um partido que tem muito voto para entregar no Congresso Nacional a partir de fevereiro. A União Brasil tem uma bancada grande que quer ser contemplada para fazer a entrega desses votos em pautas que sejam importantes do governo, o quanto um eventual desgaste maior, essa crise se prolongar, o quanto isso pode trazer problemas nessa relação com um partido tão importante na Câmara dos Deputados. E é aquela situação, olha, apoiei vocês aqui, evitei crescimento do adversário, agora me defende, segura aí. Segura a bronca, me defende, quero o ministério porque foi o nosso acordo. Isso pode estar rolando nos bastidores, historicamente é o que acontece. Joel, como é que você avalia? Ossos e ofícios da política, né? O PT precisa de votos, precisa de apoio, vai ter que se unir com muitas pessoas que não seriam as que ele mais gostaria. Eu não estou dizendo com isso que no PT também não tenha muita gente, evidentemente, muito ligada com um histórico que por si só já desgasta muito. Não estou fazendo essa diferenciação. Mas o fato é que, a princípio, uma ministra ligada à milícia, parece que o Freixo está trabalhando subordinado a ela, né? Justo o Freixo tem um histórico tão forte de combate aos milicianos, agora se vê aí trabalhando para uma ministra que tem um vínculo ali. Temos que ver a profundidade disso tudo também, né? Vínculos, ligação ainda é uma coisa bastante distante. O quanto da atividade criminosa desse miliciano participou, tinha conhecimento a ministra. Uma pergunta que eu não tenho a resposta. Conforme for, ela pode ser realmente
cúmplice de atividade criminosa. E aí é inadmissível. É isso que ela nega, tá? Só para deixar bem claro, publicamente, ela diz, olha, apoio político em campanhas passadas não quer dizer que compactuar com qualquer atividade criminosa, que fique clara a posição dela. Mas é claro que precisa ser apurado e tem a questão política. Se tiver, daí é inadmissível. Se tiver, daí não existe política que deveria segurar isso, deve ser tirado imediatamente. Agora, se não tiver, vai pagar o preço, porque estava se unindo a pessoas nem um pouco recomendáveis, mas não necessariamente também tem que tirá-la dali. Agora, Felipe, deixa eu inverter os papéis aqui e jogar para o lado daí da bancada, você e o Mário Vitor, que por lugar de fala, por origem geográfica, ela é de lá também. Tem muito mais conhecimento. É um fato inegável, né, que é um fato inegável que a política no Rio de Janeiro ela é feita na base de acordos e de acessos territoriais, né, para conseguir fazer campanha mediante acordo com o crime organizado. Né? E é pior do que isso, né? Você tem já a presença, sendo light aqui, né? presença de gente ligada à milícia no poder público. Né? É isso que diversas acusações, apurações mostraram historicamente. E aí se faz acordo com esse tipo de gente, se dá algo em troca. É o problema de você deixar o crime organizado se infiltrar no Estado, porque é uma bola de neve. Vem um efeito dominó. E aí você precisa de órgãos de fiscalização e controle que sejam autônomos, que ajam com independência, que não tenham ingerência política, que não sejam controlados por aqueles que esses órgãos deveriam alvejar. Diga, Hélio. Pois é, eu acho que a gente tem que entrar um pouco nos detalhes nesse caso. Eu acho que crime por associação fotográfica a gente não concorda, a gente acha que não está certo esse tipo de crime. Ela já falou que não é cúmplice, né? Então, que já seria inaceitável, até criminoso, mas existe aí, no meio dessas duas coisas, algo que é inaceitável politicamente. E esse inaceitável politicamente pode ser, por exemplo, não estou dizendo que tenha sido o caso, mas o que eu pessoalmente consideraria inaceitável politicamente? Ela saber que lá, naquela região, que ela parece que é de lá, ou tem muito acesso, ou teve um cargo lá naquele local, que ela fez, em benefício próprio de sua eleição, comícios com ajuda e apoio desse miliciano, sabendo que ele é miliciano. Se ela fez isso, ainda que possa não haver passado do que o Joel está falando que é crime, isso para mim é inaceitável politicamente. E eu acho que o Brasil vai considerar inaceitável politicamente. Porque, ainda que seja lugar comum no Rio de Janeiro, que a milícia esteja em todo lugar, você está falando, não, eu quis obter votos lá e aceitei fazer uma ligação pessoal com um miliciano. E veja a questão simbólica, ministra do Turismo. Isso. Quer dizer, responsável por cuidar da própria imagem do Brasil numa atividade de atrair estrangeiros. E aí os estrangeiros vão ler a notícia de que a ministra do Turismo tem uma ligação com um miliciano. Quer dizer, qual é o atrativo turístico que isso gera? Por isso eu suspeito, só para concluir, perdão, que é bem possível que isso não seja sustentável politicamente e que o Lula, então, diga à União Brasil para recomendar outra pessoa para o lugar dela. É o que eu suspeito que pode acontecer com os dados mais elaborados. Vaguinho vai ficar chateado. Só trazer informação, porque o caso veio à tona por uma reportagem da Folha de São Paulo, que fala, não só traz a questão das fotos, mas traz o fato de que essa pessoa que foi presa, condenada, etc., chegou a cumprir regime semiaberto e na hora de fazer do semiaberto tem que comprovar uma atividade de trabalho. E era na prefeitura, sob gestão do marido da ministra. Então, por isso que não é só a questão da foto, tem outros elementos ali fortes sustentando essa conexão. E não só da última campanha, da campanha de 2018. Então, que tem uma proximidade, tem. A grande questão é o quanto o PT e o governo estão dispostos a bancar esse desgaste político e com toda essa sensibilidade. Né? E eu pedi lá o Mário e a gente ainda não deixou ele falar. Mas a importância da imprensa também é preciso ser colocada, porque para descobrir esses vínculos, porque às vezes você não tem uma investigação criminal em andamento para você apurar vínculo, para você apurar isso, por exemplo, que você falou, Hélio. Ela sabia que ele era miliciano, quer dizer, qual é a profundidade desse vínculo? Às vezes, a única investigação que pode fazer isso é a jornalística, na falta de um processo, na falta, eventualmente, de um Ministério Público atuante. Diga, Mário.
eu lembro muito do velho ditado da mulher de César, né? Não basta ser, tem que parecer. E aí, mas eu confesso que eu não estou com o Hélio nessa, não. Eu não nutro a menor esperança que o Lula mexa um dedo, uma palha que seja, para tirar, a não ser que, de fato, surja alguma coisa aí, um envolvimento criminal e tudo mais, como o Joel comentou. De resto, o PT não dá ponto sem nó, o PT é super pragmático, não vai jamais colocar em risco o apoio por muxoxos. Quem fica mal nessa situação toda é porque, na verdade, de novo, o Fla-Flu, bolsonarismo-PT, ficou de tal maneira que era Montecchio Capuleto, era o bem contra o mal. E agora, quem fez esse discurso super democracia, aquela coisa bonita e tudo mais, qualquer coisinha fica muito feio. De resto, vocês falaram antes, se o Brasil não é para amadores, gente, o Rio de Janeiro esquece, porque a política dificilmente é um elefante numa loja de cristais. Dificilmente você não vai se encostar aqui e ali. E por falar em chegar no poder com conhecimento, com uma certa proximidade com o miliciano, caramba, a família Bolsonaro estava no poder até ontem, gente. Não, sabe? Assim, querendo ou não, o PT vai ter sempre um argumento um pouco, como é que eu vou dizer, menos bonito. Mas, assim, eu acho que o que tem, o certo seria afastar, porém não vejo acontecendo. Acho que política é isso aí, não vejo o Lula nem o PT sequer cogitando uma mudança, a não ser que surja algum fato novo, algo muito grave, senão segue o jogo. O Rui Costa declarou isso expressamente, diga. Não, eu queria só dizer que eu não discordo de você não, Mário. Eu não acho que o Lula vai ter um ataque de bom senso ou fazer o correto. A hipótese, né? Não é nada disso. O que eu estou dizendo é que eu acho que isso vai ficar, eu suspeito que isso possa ficar insustentável politicamente. E aí o Lula será obrigado, nesse caso, impelido, né? Impelido a fazer isso em interesse próprio. Ele não vai fazer isso por um ataque de bom senso, não.